Fala galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa que Pode. Eu sou o Léo Tristão e eu estou aqui com o Samir Caran, recebendo hoje um dos convidados do nosso estudo de inovação e vamos falar disso, Guilherme Ciunfi. Guilherme, obrigado aí por ter aceitado o bate-papo com a gente. É isso, prazer é meu. Bem-vindo, Gui. É gerente de inovação da ThyssenKrupp e hoje a gente vai falar muito sobre o assunto hoje é esse, inovação e importância da inovação nas empresas. E você que está assistindo aí ouvindo pelo Apple Podcast e pelo Spotify, não deixa de conferir esse episódio no YouTube, é um episódio especial, super especial aqui, menino. Estamos de par de vaso aqui, né? Eu e o Samir igualzinho aqui, não foi combinado, mas tá até bonitinho, vocês vão gostar de ver. Ficou legal. Galera, e quem tá aí assistindo, pô, curte aí, pessoal, compartilha, se inscreve no canal. Aumenta o engajamento. O Gui é nosso ouvinte aqui assíduo. E hoje tá aqui. Exato. Quem sabe você não é o próximo. Exatamente. Você vê, aí se inscreve. Eu sempre fui ouvindo pelo Spotify. Agora vou dar uma olhada no YouTube também, né? Pra isso, divide ali a audiência e ver como é que ficou, né? Ficou galã, mas você é fotogênico. Não, longe disso. É mesmo. Longe disso. O Gui falou, nos bastidores aqui, o Gui deu uma boa, né? Que métrica de sucesso é você ouvinte do podcast, depois você tá lá convidado pro podcast. Venci na vida, gente, com certeza. Bacana. Legal. Bora lá. Gui, vamos lá. Pô, cara, é muito legal bater esse papo contigo. Eu gosto muito de falar com as pessoas que trabalham numa área de inovação, até porque tem uma série de dilemas em torno da questão da área de inovação, mas eu queria dar um passo atrás. Queria que você me falasse um pouco da tua formação, como é que você chegou até aqui. Nasceu gerente de inovação. Quem me dera, eu queria estar no ecossistema muito antes. Legal também, cara, é o sentimento que eu tenho. Porque, se for ver o movimento de verdade, quem entrou 10 anos atrás, 15 anos atrás, estava bem. Eu entrei tem 2 anos e meio agora na posição que eu tô agora. Fiz engenharia de materiais pela UFABC, tenho minha família inteira em Santo André, aqui perto de São Paulo. E fui trainee da ThyssenKrupp também em outras unidades. Dali fui crescendo, acabei mudando de algumas unidades e agora estou aqui no interior de São Paulo também, Campo Limpo Paulista. Vim da parte de melhoria contínua, excelência operacional, cuido da parte de estratégia um pouco também, parte de Roshinkanri, desdobramento de estratégia. E de tanto bater que talvez a gente precisaria de mais inovação, acabei ganhando a responsabilidade aí também. Tem que inovar, então toma. Isso aí. Toma, cara, que filho é teu. Perturba tanto o chefe, mas tá bom, então vai lá, inova lá. Legal, e além disso, vamos lá, quando a gente entra para o ecossistema, eu faço mentoria para startups, faço parte de conselho de algumas, dou aula também, enfim. Onde você dá aula? Dou aula na Unianchieta, uma das universidades também da região de Jundiaí. Para a parte de inovação ali dentro. Dentro do MBA ali de processos de qualidade. Pô, que legal, que legal. Eu dou aula no curso de Black Belt, né? Sim. Comentei contigo também. Também sou de fora aqui agora. Apaixonado aí por Lean. Você é o melhor, a posição mais privilegiada, você é ouvinte hoje. Não, mas que isso. Legal, vamos trocar ideias aí. O Gui, o mais surpreendente, né? Quando você falou que você trabalha na ThyssenKrupp, eu até brinquei, né? Pra mim, eu associava a ThyssenKrupp a elevadores. É impressionante. E você começou falando, cara, a Thyssen é um monstro, né, cara? Se for olhar o mundo inteiro agora, deve estar com 96 mil funcionários, algumas dezenas de bi de euros de faturamento. E se for olhar só para o Brasil, deve estar beirando um pouco mais de 10 mil funcionários. E aí, assim, as atuações são diversas. Para o Brasil, que tem... elevadores, para explicar um pouquinho da parte de elevadores. Tem um tempo já que fez IPO e virou uma empresa-prima, assim, quase fora do portfólio atual. Legal. Até para poder andar com as próprias pernas, próprio tipo de estratégia. Mas o que ficou ainda dentro do grupo e está aqui no Brasil, a gente tem muitas unidades para a parte de autopeças, indústria em geral, construção de componentes, etc. Acho que praticamente todas as torres eólicas do Brasil tem alguma peça também mecânica que saiu de alguma ThyssenKrupp. Mercado automotivo pesado bastante. Aí vamos lá, se a gente for para a Bahia, Camaçari, etc., a gente tem parceria com a Unigel para a produção de hidrogênio verde. Então a gente tem tecnologia nesse sentido também. E quando eu vou para o sul... na crise da onda aí. Certo, né? Transição legal, energética, exato. Enfim. E para o sul a gente tem um estaleiro que faz fragatas, a gente tem tecnologia de submarino também no mundo inteiro, enfim. Então é de defesa até... Super diversificado, né? Muito legal, Total. muito e como legal. que é cuidar de uma área de inovação de uma empresa que, pelo que eu estou entendendo, o próprio business já é inovação de natureza, né? Inovação de produto, vamos dizer assim. Porque imagino que não nasceu... dessa forma tão diversificada, né? Talvez nasceu muito menor. Então, entendo que
inovação já está no DNA, Sim. ou não? Ou a sua responsabilidade é além dessa inovação de produto? Porque se a gente for ver, mesmo sendo a empresa tem 212 anos, se for ver desde a fundação e tudo mais. Se não teve inovação o tempo inteiro, não estaria viva. Não estaria aqui, exatamente. 5 anos quebrava. Você já ouviu essa história? Empresa que não inova morre. Certo. Não tem jeito. Isso não tem jeito. E assim, eu tô na unidade que é a maior fora da Europa hoje. Campo Limpo Paulista, aqui em Jundiaí, tem quase 3 mil funcionários, somos os terceiros e tudo mais. O parque é muito grande, muito automatizado. E aqui a gestão em si é como se fosse um lighthouse. A gente faz muita coisa dar certo aqui, testa, prova aqui, depois faz o rollout para as regiões. De processos, de boas práticas. Desde uma POC ou até de, por exemplo, vamos começar a fazer transição ágil em todas as empresas. Começa por aqui, enfim. Legal. Muita coisa começou por aqui. Transição energética por aqui, transformação digital, enfim, tudo começa por essa unidade. E então, assim, crescer dentro do Brasil, dentro das unidades, é quase que cair onde eu tô agora. Assim, mais ou menos esse é o caminho. E a sua responsabilidade é da unidade ou não? Eu estou... Regional, Latam, eu tenho metas em acertar a inovação para a unidade e o rollout em si, enfim, a gente tem um acordo de cooperação e sinergia com todas as demais, mas não tenho meta em nenhuma outra unidade, nem do grupo como um todo. Mas cada unidade tem a sua área de inovação? Assim, como que é esse esquema? A gente tem... global? Porque vai mudar um pouco de segmento para segmento, mas tem seus laboratórios de P&D, às vezes estão vinculados ou não. Toda unidade alguma coisa faz. O que eu garanto é assim, normalmente todos os assuntos caem para mim, eu tenho que garantir essa sinergia. Eu gosto desse modelo do responsável pela inovação não ser o responsável pelo rollout. Sabe por quê? Porque senão você gasta tanto tempo depois no rollout que você fica fazendo ou um ou outro. Você inova um processo, deu certo, rollout. Aí você passa um ano fazendo rollout para o grupo inteiro. Você não consegue implementar uma esteira de inovação. E tem estudo que fala que handover é problema também. Então, se a pessoa já abraça desde o início, que é dela, é KPI dela que vai mexer e tudo mais, é melhor ela estar comprada desde o início, às vezes com esse suporte de inovação e o resto... inovação tocar rollout é problema. Eu também acho. Isso aí eu tenho... Tem alguns assuntos que às vezes eu não tenho métrica, né? E aí eu prefiro não dar opinião. Esse daí para mim é muito cristalino, eu tenho uma opinião formadíssima aqui para mim. Quem toca a inovação, quem é o responsável pela área de inovação, né? E eu quero, o próximo assunto a gente falar disso, de área de inovação. Quem é o responsável pela área de inovação não deveria se envolver com rollout. Para mim, o final dele é o seguinte, definir quais seriam as métricas de sucesso, atingir as métricas. Fez o teste esse processo está provado que ele funciona. Cara, vai entregar para o responsável por cada unidade seguir a implementação. E aí vai colher outras métricas, vai entrar num outro ciclo de PDCA que não o da inovação, né? Você até falou de estudo. Eu tenho um estudo que comprova isso. Depois eu te passo que mostra certinho. A competência é totalmente diferente, né? Quem começa a trazer algo novo pro barco, né? Quem tá lá consolidando e refinando ele no dia a dia. Totalmente duas expertises diferentes. E tem a ver com ambidestria, enfim, por aí vai. Mas eu tenho um estudo bacana para passar aí. Legal. Que fala disso. Não, por favor, compartilha assim, porque a gente... É um assunto que eu particularmente consumo muito. Eu tive num painel agora no Digitalk sobre ambidestria inteligente, né? Junto com o Léo Pinheiro, que você conheceu também, e mais alguns convidados. O Country Manager da Eaton estava com a gente. Bacana. Também é um cara super visionário. E a gente falou exatamente disso, né? Como que a ambidestria é essencial hoje para você conseguir inovar, né? E ao mesmo tempo, cara, manter a sua operação rodando. Então é uma habilidade que não é trivial, né? Que se você deixar a operação suga... Não, operação é um buraco negro, né, você não tem espaço para inovar, então como é que divide, né? Então é interessante esse seu estudo, porque acho que corrobora com isso, né? Que realmente é importante ter esse duplo foco bem organizado. E ver ambidestria, mesmo sendo que é dividir, ao mesmo tempo é integrar, né? Integrar, enfim, então. Não pode ser muito dividido também. Com certeza. Bacana. Interessante esse ponto, hein? Gui, vamos lá. Eu falei que eu queria entrar nesse assunto da área de inovação, né? Um tempo atrás, eu não me recordo agora que foi na primeira ou na segunda temporada, acho que foi na segunda. A gente conversou com o Giovanni Morgado, ele na época estava no Carrefour, né? E a gente discutiu essa questão da área de inovação, né? E ele era da área de inovação do Carrefour, ele falou uma frase para mim maravilhosa, que ele falou assim: Léo, a minha meta como área de inovação é fazer a área de inovação deixar de existir. Né? Que é eu pegar o mindset da inovação, migrar ele, conseguir realmente distribuir ele na cultura da empresa para que todo mundo no dia a dia parta do princípio que é necessário inovar sem ter uma área
fomentando inovação, né? Essa era a opinião dele, eu gostei da frase. Eu tenho umas opiniões controversas. Então, exato. Também. E aí, e o ponto é esse. Por isso que eu falei, eu gosto de é. conversar com pessoas de inovação, porque eu gosto de entender os diferentes vieses de cada um. E eu queria te ouvir nesse cenário, né? O que você acha de área de inovação, a empresa inteira responsável por inovação? Como você pensa esse assunto? Você vê, até terça-feira agora, poucos dias atrás, eu estava também discutindo com uma galera de ter um grupo, quase 50 empresas também, só gestores de inovação, e entrou um pouquinho nesse papo também. E assim, talvez minha opinião não é o que todo mundo tem, mas enfim, eu acho que sim, cada vez mais descentralizado é melhor. É o modelo que eu tento buscar e aplicar e vender para tudo que é lugar. Descentralizar. Certo. O mais descentralizado possível para cada cultura, mas eu entendo que ainda assim, uma ou outra função central que precisa catalisar o resto precisa existir. Eu não acho que vai ser que nem, por exemplo, inovar não vai ser que nem um conhecimento de fazer macro no Excel que qualquer um pode aprender ali depois e colocar. Eu acho que precisa ter uma área em si que catalisa aquele conhecimento e força o assunto para frente. Claro que eu imagino que, por exemplo, todas as áreas têm que olhar para suas tendências, saber de todos os veículos de inovação, saber aplicar no dia a dia e com uma boa clareza. Ainda vai existir situação que precisa ter, assim, o melhor sucesso seria se tivesse alguém catalisando o assunto o tempo inteiro. Então, bem descentralizado o tempo inteiro, mas uma coisa ou outra fixa. Normalmente já rola hoje porque, por exemplo, H1, coisa muito simples, às vezes já está nas próprias áreas. Agora, um H3, assim, até um H2 que leve um tempo diferente, enfim, a gente já vê muito mais áreas centrais. A área tocando melhorias no H2, né? Isso. Pessoal, só contextualizando aí, quando a gente fala de H1, H2 e H3, isso são os horizontes da inovação. Se você fizer uma pesquisa rápida no Google, horizontes da inovação, você vai ver lá a definição do H1, H2, H3. Não vou entrar nisso aqui agora para a gente não delongar muito, mas é algo bem interessante, é um conhecimento bem legal para todo mundo ter, até porque baliza muito como você pode implementar a inovação dentro da empresa, porque é uma das perguntas que eu mais recebo. Léo, a minha empresa, cara, como eu recebo perguntas assim no LinkedIn? Léo, minha empresa não me dá espaço para inovar. O que eu faço? A minha resposta é sempre a mesma. Estuda sobre o horizonte da inovação H1 e começa por você mesmo. Isso aí. Né? Você concorda com isso? Qual a tua visão sobre isso? Tem gente que acha que o primeiro passo é me dar 10 pessoas uma área e... Cria uma área, né? Esquece. Esquece. E assim, exatamente, e a gente cara. discute muito inovação aberta até para pequenas e médias empresas, porque assim, não, mas eu sou empresa de 60 funcionários, tem que ter inovação? Tem. Eu não vou ter uma área, não justifica você ter uma mais área. do que todo mundo precisa ter inovação. Certo. E normalmente todo mundo começa pelo simples, resolvendo algum problema mais urgente e tudo mais. Depois começam as postas para médio e longo prazo. Todo mundo quer resolver a dor mais latente. Normalmente cai no H1. Então comece por você mesmo, eu acho que é a melhor recomendação que você pode dar ali. É que eu dou para todo mundo. Cara, começa por você mesmo. Eu tenho uma visão da questão da área também complementar a esse ponto. No sentido, o momento que ela se tornar desnecessária, por exemplo, vamos supor que tem uma metodologia, uma forma de trabalho, ou um conhecimento que, como gostei da você falou, catalisar aquele conhecimento ali nas áreas, ou aquele método. O momento que isso, como uma macro de Excel, vamos dizer assim, já se tornar, se você fizer um bom trabalho super ali, standard, já vai ter alguma coisa nova. Então, assim, e se não tiver, tá errado, porque aí a área de inovação não tá fazendo o seu papel. A gente tá buscando sempre novas formas de trabalho, novas tecnologias, novas metodologias, novos approaches, e fazer conexão. Então, eu entendo que, eu vejo que, assim, deveria ser aquela cenourinha que você tá buscando, cara, difundir o conhecimento, mas ela nunca vai chegar. Porque quando você está chegando perto, ela vai um pouquinho mais para frente. Quando você está chegando perto, ela vai um pouquinho mais para frente. Essa é a minha visão. E quando me perguntam, ainda na mesma linha de como começar, assim, mas que curso que eu tenho que fazer? O que tenho que estudar para fazer? Assim, em teoria, nada. Você tem que se inserir no meio, começar a ter contato. Não. Né? Até hoje não tem. E olha que engenharia é cheia de inventar coisa, né? E tem gente que fala que, por exemplo, todo mundo que hoje está com algum cargo de inovação não fez formação em inovação e não vai ser aposentado em cima disso também, porque, enfim, não vai... enfim, não vai... Ele não vai terminar a vida ali, né? Não, com certeza não. E tá tudo bem. E assim, a galera tem que entender que inovação, diferente de talvez outras funções empresariais e tudo mais, é tão colaborativa e é tão pública e é tão, assim, o ecossistema normalmente é a coisa mais forte que existe no ecossistema, é ele mesmo. Você estar se relacionando com ele, fazendo parte dele, conhecendo outras áreas, fazer benchmark, fazer networking, normalmente esse é o melhor caminho para você começar também.
Então, sim, essa parte do network também está inserido na minha resposta padrão. Né? A resposta acaba não sendo padrão, porque eu tento dar, quando a pessoa me procura, principalmente quando me procura pelo LinkedIn, costumo ver as empresas que ela passou, onde ela está inserida e tal, então eu acabo dando alguma dica ali com base no que eu vi ali no histórico da pessoa, mas não varia muito, cara. Você tem que estar no ecossistema, acompanhar eventos e, dar cara a tapa, conhecer gente diferente. Comece por você. Né? Boa. É isso mesmo. Você falou um pouquinho de agilidade que você comentou lá como método. Vocês já abraçaram, não abraçaram? Teve algum processo assim falando de transformação? Como que já, principalmente assim, talvez a maioria dos casos às vezes nasce puxado para o TI, alguém que já tinha prática em cima disso. Nosso caso até caiu mais para gestão de projetos como um todo. Legal. Então, ali é uma das melhores assim, referências também para melhoria contínua. Então, Lean, Six Sigma, etc. A gente conseguiu aplicar muito bem ágil até ali e normalmente acaba difundindo para o resto. Não quer dizer, de novo, que talvez já virou um conhecimento comum e acabou e abandonou. Ainda acho que também é alguma coisa que precisa ter alguém ali, alguma coisa mais central, provocando, indo num Agile Trends, indo num evento X, trazendo uma tendência diferente. Porque eu dei treinamento de agilidade para um outro cliente nosso que usa Lean também, assim, na veia, uma indústria japonesa. Cara, fez todo sentido para eles. Para o pessoal, a gente deu um treinamento de Design Thinking e metodologia ágil para a galera de produção. Legal. E foi assim, sabe, abriu a cabeça, eles deram um feedback muito legal e conseguiram incorporar dentro da metodologia algumas práticas ágeis. Eles não estão usando 100% Scrum, né, vamos dizer assim, ou Kanban, mas conseguiram incorporar várias práticas ágeis, tanto do design, na verdade, né, quanto de entregas incrementais, que a gente sabe ali, né, de trabalhar de uma forma mais colaborativa. Então, eu entendo que foi um complemento muito interessante, né? E a gente vê isso muito facilmente em TI, a gente sabe disso. Falamos de Business Agility, né? Então, várias outras áreas abraçando. Eu queria entender na indústria, se lá dentro, pelo que você falou, se vocês já conseguiram ter essa sinergia também. Eu acho que toda indústria precisa estar atenta e quem já não fez isso direito, enfim, algum problema existe e precisa estar se atentando para isso. E assim, a gente está falando antes, eu me acho bem otimista em muita coisa, só que para alguns assuntos, para provocação, me acho o verdadeiro cavaleiro do apocalipse, levando caos para todo mundo ali. Boa. E faz parte da provocação. Sim. Porque assim, pô, gente, plano de ação, organograma, etc. Pô, legal, são tecnologias de 80, 90 anos de idade. Enfim, fez parte das guerras. Enfim, tem muita coisa melhor para um ambiente diferente, para um ambiente melhor para a gente poder estar tratando e todo mundo tem que abraçar isso, tem que testar e fazer executar. A gente viu um caso muito legal que é referência total para agilidade também em Embraer. Sim. Mas a indústria, não sei, gente, é fora do comum que eles conseguiram aplicar para agilidade. Conheço o pessoal que atuou lá na época. E o nível de benefício é absurdo. Eu acho que todo mundo que consegue fazer, aplica 1, 2, 3 vezes, vê a diferença, abandona tudo que é do passado. E o case da Embraer é de uma empresa, a gente está falando de uma empresa de altíssimo grau de complexidade. Sim, né? Total. Então, talvez seja o case realmente mais relevante de ágil. A pessoa fala, não, dá pensando pra em indústria, aplicar, não se aplica, é só para projetinho pequeno, não é, sem brincadeira, se tivesse um Oscar da agilidade, eu acho que ele iria para a Embraer. Legal. Né? Porque realmente é um cenário extremamente complexo, né? Onde até a coragem de colocar isso, né? Apesar de ser um dos principais valores... derruba o avião, né? Se fizer alguma coisa errada. Né? Quando a gente coloca, né, um dos principais valores, né, da agilidade, desse assunto também, que é meu trauma, cara, odeio. Não é odeio, eu amo obra avião. E avião, se quiser deixar ele nervoso, eu tenho uma certa fobia. Temos algumas boas histórias de aviação, mas é legal quando o André... Esse episódio é legal quando o André, o nosso outro sócio, está junto, porque toda vez que aconteceu algo, o André estava comigo, né? Eu tô quase achando que o problema não é o avião, o problema é o André. É ele, né? Pode ser. Não, e ele, o contrário, ama, né, cara? Se ele não estiver fazendo nada, ele pega um avião pra dar uma volta. Né, volta pro mesmo aeroporto. E volta pro mesmo lugar. Mas eu até me perdi do que eu ia falar, mas eu lembrei, a gente só comentei, né, do quão importante é a Embraer. Quando você falou esse negócio, puta, Léo, ter sempre alguém fomentando a área de inovação, você meio que descreveu a área de TI. A tecnologia, ela está em todas as áreas, mas toda empresa tem a sua área de TI. Tudo bem que TI tem uma função também de sustentação. Regulatória. E ela tem uma função de sustentação também da operação. Mas
é a área que muitas vezes está fomentando a adoção de novas tecnologias. Eu acho que cada vez mais da com empresa. ferramentas self-service, com low code, com Power BI, para esse segmento, sim, começa a empoderar as áreas para que elas possam eliminar o que era o Shadow IT antes, virar de verdade um IT descentralizado. Isso é uma tendência também, verdade? E eu já vi muita aplicação diferente. Então, assim, tem empresas que o TI é mais driver e tá puxando e arrebentando e abrindo porta. E tem empresa que o TI é mais enabler, né? Ele tá mais assim, você corra, você tá me forçando, eu vou também ir no mesmo ritmo, mas não necessariamente eu vou puxar. A gente tava falando com o Randon esses tempos também, e ela já tá numa forma muito descentralizada mesmo. Ah, tua área quer fazer mais RPA, XYZ e tal, beleza, que contrate Randon, dois aí e faça. A Randon... Randon Brasil. Eles compraram uma empresa de tecnologia. Total. Né? Eles queriam acelerar e eles absorveram uma empresa de tecnologia que prestava serviço para eles e para poder acelerar a transformação digital deles. E lá já é bem descentralizado mesmo. Você tem as pessoas de TI alocadas em departamentos de funções e o central catalisando. Mesmo esquema aí do que a gente falou. Interessante, hein? Será que é uma tendência? Legal, mas é um modelo muito legal. Uma tendência que a gente fala que no futuro todas as empresas vão ser empresas de tecnologia que fazem alguma coisa. Pensa, né? A área de tecnologia, de fato, vai passar a ser... Posso estar sendo ignorante, Samir. Sinceramente, eu ainda não sei se a gente pode falar que é uma tendência. E aí eu tô falando de ignorância minha por não conhecer outro case, mas aqui no Brasil, de TI descentralizada, do tipo assim, como cada área tendo a sua mini área de TI, eu não ouvi muitas histórias. Não. Essa não, tô dizendo a tendência do conceito que a gente falou de no futuro as empresas serem empresas de TI. Isso aí fato. Será que, né, foi mais uma hipótese, será que esse modelo não é um modelo que faz mais sentido para esse tipo de empresa? Vai ser o habilitador desse... Isso que eu quis dizer. Pensando que você vai só encher o mercado com low code, no code, com Copilot, com enfim, vai IA que te ajuda a programar, enfim. Então, a gente tem Case, que é o cliente nosso aqui de Campinas também, empresa gigante. Em um ano, quando liberou Power Apps, homologou, montou o modelo, né? Vamos dizer assim, treinou e habilitou mais de 300 aplicações low code, ou seja, empoderou as áreas de negócio. É a nova macro do Excel. Exato, que é a antiga macro do Excel, só que muito mais poderosa, com mais controle também. Você consegue colocar, conectar e não é cada um fazendo o seu, então bases de dados compartilhadas, no que pode ser compartilhado. Cara, em um ano os caras têm mais de 300 aplicações rodando no ar, coisas que antes seriam o quê? Gargalo na fila de TI, de chamados abertos que... estão há X tempos sem atendimento. Exato. Abrir um chamado. Cara, vamos pensar inteligente, coisas simples, né? Que faz sentido, que a própria área pode ser dona e ter autonomia com responsabilidade, que não empoderar e você fazer a gestão, a governança, então acompanhar, óbvio, homologar, garantir os testes, né? Colocar metodologia. Pode ser que todas as próximas grandes transformações que a gente for olhar vai seguir modelo parecido. SG já tá meio assim, imagina, LGPD, imagina se fosse só uma área central cuidando de cada empresa e cada um assim, não, vou esperar vir uma ordem aqui e vou me adequar. Não, cada um que cuida do responsabilidade de todos. Isso aí. Boa. Interessante, hein? Será que a visão do ESG também, né? Realmente o ESG, as iniciativas de ESG, elas são bem descentralizadas dentro e normalmente a empresa, ela tem uma pessoa catalisando as ações ou induzindo ou apontando onde deveria acelerar, onde deveria buscar mais benchmark, enfim, guiando o processo. Vou pegar um gancho nesse tema. Como é que você vê essa parceria, essa relação das duas áreas, ESG e inovação? Total. E eu vou explicar o total, assim. Não dá para falar de uma coisa sem falar da outra. Nossa, eu acho que, assim, ESG não consegue viver e pensar no objetivo e no horizonte que queria estar alcançando sem olhar para a inovação. E inovação não pode pensar numa boa pauta que atrai em qualquer lugar sem passar por ESG. Que não esteja compliance. Isso aí. Tem muitos órgãos que já trabalham com os dois temas muito próximos. Juntos, então, mesma área, assim, quase, sei lá, o parceiro. Vou dar um exemplo. A HK, que é a Câmara de Comércio Brasil e Alemanha, que ela une todas as outras
empresas alemãs multinacionais e tudo mais. Lá já é inovação, sustentabilidade dentro da mesma diretoria, dentro da mesma gestão, eventos compartilhados, já é tudo Eu fiz unido. A pergunta inocente aqui. Não, mas nesse... Sim, de peças acho que faz do mesmo jeito, né? Olhando para todo o mercado automotivo, já trata os temas como se fossem entrelaçados. Assim, temas pares, tipo, um dá um passo ou tem que dar um passo junto. É difícil você seguir uma agenda sem passar pela outra. Interessante, faz sentido, né? Faz sentido, corrobora com a nossa tese também, que a gente está com os projetos, na verdade, que a gente está participando, né? Que são projetos de inovação dentro de ESG. A gente tem alguns projetos hoje na Performa com essas duas áreas andando já lado a lado. Com muito destaque, que a gente está ajudando um cliente nosso a construir uma plataforma de gestão voltada para ESG. Né? Legal. Um caminhão de inovação dentro do projeto. Né? Não tem jeito. Se pegar a quantidade de veículos de fomento, de grana que vem enfim, até do governo alemão a gente começou a discutir um pouco que tem verbas para poder fomentar trabalhos sociais. Enfim, é quase como se todo mundo estivesse olhando também para as duas coisas perto. Não sei se todo mundo já olha dessa forma que eu falei de seco. Não, é total, é junto e acabou. Ou se tem ainda... O que eu entendo do casamento entre as pautas de ESG e a inovação é que a Agenda 2030 da ONU, apesar dela ser muito clara, ela deu direções. Certo. Ela não te falou como chegar lá. Sim, exato. E aí o como tem muito a ver com a pesquisa exploratória, que é a inovação, que qualquer processo de inovação faz por natureza. Então, eu acho que esse caminho realmente é um dar a mão para o outro e falar, ó, a gente precisa chegar ali em 2030 desse jeito. Como a gente vai fazer isso? É inovação. Inovação é a habilitadora da pauta. Exatamente. A gente realmente não tem claro. E o principal varia de empresa para empresa, contexto para contexto, né? Grau de maturidade da empresa, grau de liberdade, que principalmente nas empresas que são multinacionais, né? A liberdade que as filiais têm de agir. Então tem todo um contexto a ser analisado que, se a gente for olhar, a melhor área para fazer essa análise é a área de inovação. É ela que conhece os contextos da empresa, de mão dada com os objetivos, vamos traçar o caminho para chegar até lá. E indo até para dentro da inovação aberta de novo. Por que existe tanta inovação aberta hoje? Porque é melhor do que a gente fazia antes. Assim. Se não fosse melhor, a gente seguiria com os métodos antigos de tentar fazer o que a gente fazia no dia a dia. Um pouquinho o tema de inovação aberta. Estava esperando esse gancho. É bom que você já deu, que aí eu já chuto pro gol. Consegue falar um pouquinho, até para o pessoal que está ouvindo a gente aí, que nem sei o que é isso, né? Nunca ouviu. E eu gosto muito de trazer case. Não sei se você já tem algum case de sucesso nesse sentido que você, óbvio, pode compartilhar. Sucesso não, tudo que eu fiz de inovação aberta falhou. Mas isso também é sucesso. Não, óbvio, é case. Né? E tô aqui por milagre ainda, né? Sei lá como, enfim. Tem muito caso legal. E assim, até sendo um pouco mais didático no início, o que é fazer inovação aberta? Se é aberto, existe a fechada, né? O que é o fechado? Fechado é tentar fazer tudo sozinho, fechado, sete chaves, escondido, 4 paredes e tudo mais. Então, aquela velha história, né? Desculpa, mas uma vez, tô com uma ideia aqui, Samir. Caramba, cara, tô precisando de ajuda. Vamos sentar então, como que eu posso te ajudar? Que precisava de uma mentoria. Então, eu não posso te falar, né? Qual que é a ideia? Minha ideia é tão boa que eu não posso falar. Quem é o cliente? Puxa, não, ainda é confidencial. O estereótipo não posso. Então não posso te ajudar também. O estereótipo da inovação fechada era aquele laboratório com um monte de gente de jaleco, PhD, etc. Pesquisa, patente e só. Assim, não que não seja necessário ainda, sim, beleza. É necessário, sem dúvida. E funciona, não é à toa. Tá bom. O ser aberto é você entender que você vai ter mais criatividade, mais realmente sucesso se você abrir seus problemas para o mundo inteiro. O mundo te ajudar a resolver. É difícil imaginar um problema que só você tem, que ninguém nunca passou na vida, que ninguém ou outra organização deve ter passado. Sim. E que talvez vocês poderiam estar se colaborando para poder fazer de uma forma muito mais rápida. E também é muito difícil imaginar, o Samir fala muito isso, que uma pessoa sozinha vai ter o desenho perfeito de uma solução que vai ser melhor do que um pedacinho da sua com uma contribuição dele, uma contribuição minha, uma contribuição da galera que está ali do outro lado. Vieses diferentes até que a gente vai chegar num denominador comum. Difícil imaginar né, que essa solução vai ser pior do que uma escrita só por mim. E eu vou emendar com um case que eu acho que vai ficar bem claro nesse sentido. Mas vou pegar um case famoso também, que é da Disney. E eu acho que pouca gente sabe. Disney foi lá, tinha acabado de
comprar a parte da franquia do Star Wars e tava lá, nossa, como é que eu vou começar a fazer as coisas aqui, robô diferente e tudo mais. De repente ele acha uma startup que tá querendo fazer um modelo diferente de carrinho de controle remoto, que na verdade é uma bolinha, que na verdade dentro dele fica o piloto e ele roda e não tem aquilo de ter as 4 rodas, eu posso ir pra qualquer direção e tudo mais. Ele olha pra startup, pô, isso aqui vai virar o BB-8, que é o novo robozinho lá e tudo mais. Imagina se a Disney fosse fazer por conta, não, bora bolar um robô novo aqui, vou contratar uma área inteira de pesquisa, de engenharia, de não sei o que lá, vou desenvolver e vou fazer. Pô, uma coisa que ela faria em 4, 5 anos por conta, acho que se eu me engano o primeiro teste é 3 meses. Mas ela comprou a startup? Não, só fez uma parceria. Hoje tem, começa por parceria comum, e depois acabou reinvestindo na empresa isso aí, para ser sócio. Aí teve um CVC depois e segue. Eu adoro Star Wars e não sabia dessa história. Mas é um caso de inovação aberta. Total. Como que você conecta, né? Você gera conexões e aí parte de uma ideia, outro tinha uma parte de uma solução e juntou, formou o BB. E ainda voltando para a inovação aberta, por que a gente fala tanto dela no Brasil? Pô, o Brasil deve ser entre os 3 principais lugares do mundo para você fazer inovação aberta hoje, né? Que legal. Se a gente for olhar... Tinha essa noção. Primeiro, o pessoal fala, mas por quê? Porque aqui tem muito problema, tem muita oportunidade, enfim. Então, acho que também tem caminhos para esse sentido. Mas a gente deve estar batendo... Pô, estudos falam de 13 a 19 mil startups ativas no Brasil hoje. Mais ou menos nessa linha. Israel deve ter 7, 8 mil startups. Hoje também é famoso pra caramba, sim, enfim, como um ecossistema alto. Todo mundo vai perder pra Vale do Silício. Beleza, não estamos olhando para esse ponto. Mas assim, a gente deve ter mais agritechs, por exemplo, startups do agro, do que países da Europa têm de qualquer tipo de vertente de startup. Interessante. Então, assim, não é à toa que muita empresa multinacional grande começa por inovação aberta no Brasil e depois começa a expandir. Ou seja, são multinacionais, querem entrar em inovação aberta, já vem para o Brasil especificamente para pilotar esse modelo. Ou já modelo, tinha operação aqui, mas aqui tem mais oferta, facilidade. Assim. Aqui tem uma oferta muito maior para gerar plugs aí para o seu problema. Quando a gente começou a fazer inovação aberta, acho que a primeira preocupação, todo mundo me fala, nossa, eu não vou achar startup de problema X, Y, Z. E na Z. Group vocês já conseguiram encontrar startups assim que deu match? A gente fala com 800, 900 por ano, mais ou menos. Falar é reunião no mínimo de meia hora, não é pesquisar e colocar no banco de dados. Faz um pitch mais longo. Certo. Exato. Certo. Até compartilhando dos dois lados um ponto de vista e seguindo o passo a passo. Então a gente tem alguns casos sim, de inovação aberta ali colocado, porque você não vai ter problema de achar alguma solução. Não que a gente não olhe para outros países, não que olhe para outras regiões, mas assim, o Brasil já é um celeiro muito bom para qualquer tipo de inovação que você olhar. Claro que a gente vê muita coisa para fintech, para, enfim, algumas vertentes específicas, financeiro tem bastante. A gente vê soluções grandes virando unicórnio que tem também vinculado a finanças, né? Nubank, aí tem Melius, tem, enfim, por aí vai. Fintech, ainda, no Web Summit a gente tropeçava e esbarrava numa verdade. De fintech. O Web Hill tava... Você tava lá? Tava. A gente também. Mas eu acho que mesmo assim, se a gente olhar para o todo, assim, não é à toa. Tem prêmios, eu vou errar, mas a ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, ela tem um hub ali, né? Que já ganhou prêmio de ser um dos melhores lugares do mundo para se incubar startup. Pô, não é à toa. Enfim, também é muito total. Forte. Então, o ecossistema é bom para isso. A gente está num ambiente muito propício. Recentemente teve um evento lá em Floripa. Não tem muito tempo, acho Teve Startup Summit. O Startup Summit, né? Acho que foi em agosto, se eu não me engano. Ele é um dos must. Se a gente for olhar para eventos grandes aí da região, já tá, assim, a proporção dele já é absurda. Eu vou errar, mas no Web Summit Rio a gente devia estar com quase 2.000 startups. Tá. Se eu não me... Não, é um pouco... Não, errei. É quase 1.000 startups, tinha 2.000 no Startup Summit. Uau. O dobro. Uau. Eu tenho uma para os cortes que eu gosto de fazer. Vou te fazer a pergunta um pouco diferente hoje. Tá. Né? Como você é um cara de inovação, já fala muito disso, né? Eu sempre pergunto assim, o que é inovação para a pessoa definir. Você já está careca de responder essa. Careca não, você está bem ainda. Ainda bem. Mas branco já não posso falar nada. Enfim, mesmo... Então, vou fazer ela um pouco diferente. Para você, o que não é inovação? Legal. Caraca, pai. Estudou em casa essa? Para mim, assim, perde-se a definição de inovação quando você não agrega valor, principalmente. Maravilhoso. Então, assim, inovação não é só a ideia na cabeça e tudo mais. É execução e resultado chegando e impacto real sendo sentido por pessoas ali na frente. Se você conseguiu fazer alguma coisa, mas você não conseguiu gerar um impacto em si sem valor agregado, você não tem inovação.
Boa. Aí, mitou. Aí é pesquisa. Né? Você está fazendo pesquisa, realmente. Pesquisas normalmente são muito importantes, mas nem sempre chegam a algum lugar, mas às vezes são habilitadores para próximos estudos, né? Isso aí acaba acontecendo. Gui, você estava falando sobre ecossistema, né? Hoje, qual que é o teu envolvimento com o ecossistema de inovação? Fora a empresa. Tipo assim, para o ecossistema mesmo. É enorme. Assim, e eu vou tentar ser sucinto também, para não fica à vontade, temos tempo. Enfim, precisa estar bem imerso para ter resultados. Eu acredito nisso. Total. Então precisa conhecer todos os lados e todas as óticas, precisa estar perto da startup, precisa estar perto da organização, do governo, de quem seja, da universidade, por aí vai. Hoje eu ajudo uma comunidade na região de Jundiaí, comunidade de startups, vales de startups. Lá a gente tem o Grape Valley, Vale da Uva, né? Então, chique, né? Tem o Grape Valley lá. Tem o Grape Valley. Dessa linha mesmo. A gente está com mais de 500 participantes, se a gente for olhar como um todo, faz encontros mensais, lota, etc. E é para benefício das startups da região. Tinha estudo que antes, ele tem 1 ano e meio, mais ou menos, de idade. É recente. Comparado ao 011, RJ e outras comunidades famosas do Brasil, enfim, muito recente. E a gente até entrou como parte do Startup Awards para a comunidade de revelação, estava no top 10 cara. E tudo mais. E por que talvez está muito bem lá? Pô, a região tem algumas vertentes específicas, já tinha players querendo trabalhar com inovação, mas ainda recorria a ir para São Paulo, para ir para o Cubo, Nova Bra, etc. E ainda caía, né? Essa era a situação inicial. Ali a galera começou a achar um ambiente onde eu conseguisse ter sucesso andando 10 minutos da minha casa, né? É muito mais nesse sentido, achando com players que estão querendo fazer ali dentro. Tinha um mapeamento da prefeitura. Tem um local físico assim hoje? Tem uma sede? A gente faz encontros itinerantes em ambientes diferentes, até para poder entrar. Inovação. Até para compartilhar. Não tem dono, assim, tem pessoas que querem fazer parte de uma organização, uma comunidade, e cada um contribui. Então a gente agora está discutindo de ter Startup Weekend lá, enfim, por aí vai. Então, um lado é só comunidade. A gente tem vários grupos de sinergia. Se precisarem de ajuda para a organização do Startup Weekend, a gente já esteve em alguns. E conhecemos pessoas que organizaram vários. Beleza. Estamos dispostos a apoiar com o que vocês precisarem. A gente patrocina. Legal. O de Dayatuba já terceira, segunda vez. Vamos precisar, agora. Porque ali a gente teve um Startup Weekend em Jundiaí em 2013 e dali em diante não teve mais. É diferente do Dayatuba que está no 40º, enfim, sei lá. A gente está lá. 2, 3 por ano. Agora vamos estar de novo, enfim. A gente estava no último. Legal. Então... Hoje, inclusive, hoje que a gente está gravando aqui, eu não sei quando vai ao ar, tá, galera? Tô falando no dia da gravação. A gente fechou o patrocínio do Startup Weekend em Dayatuba. Aliás, fazendo propaganda 11, 12 e... Acho que é isso, né? 11, 12 e 13 de novembro. 11, 12 e 13 de novembro, Startup Weekend em Dayatuba. Legal. De Jundiaí está previsto para 24, 25, 26 de novembro. Boa. 2 semaninhas depois. Em se você não conseguir em um, vai em outro. E ou vai nos dois, ainda, né? Ou vai nos dois. Legal. Além disso, eu tenho, assim, minha vida é uma e outra depois da inovação. Eu tinha 1.000 e poucas pessoas no LinkedIn, hoje eu devo ter quase 11 mil. Caraca. Só de adicionar a galera e se aceitam bem e bora. E acabam conhecendo gente desse jeito. Hoje tem esse grupo que eu falei também, que a gente se une 50 corporações hoje praticamente, que a gente troca experiências entre nós. A gente faz encontros mensais também normalmente, mas é para trocar alguma pauta específica. Por exemplo, a gente falou de governança de inovação para essa galera. E vai ter gente de farma até, enfim, oil and gas. Vai ter de tudo que a gente imaginar. Legal. Além disso, dou mentoria para startups, eu sou mentor do Inovativa, por exemplo. Enfim, tudo que tinha de possibilidade fui entrando. Hoje estou dando aula disso, que nem eu falei. Você tem algum programa de aceleração lá? Sim, não? Por exemplo, estou com uma ideia, early stage, não tenho empresa ainda, você conhece algum que... Agora em Jundiaí começou a ter hubs oferecendo programas nesse sentido. Até passado recente, Jundiaí não tinha hubs, agora vai abrir 2 em coisa de 6 meses. Sério? E vai começar a ofertar isso até para a região. Então, vai começar... E com mentores bacanas. Vai vir... Tem Forbes Under 30 lá, que é mentor de startups também e tudo mais. Então, a gente tem alguns casos bacanas ali. E agora, esses hubs ali estão começando a ajudar a região. As empresas da região, acho que ainda não faz tanto. Aceleração, incubação, etc. Não, pensando em hub mesmo. Se tinha algum, depois vamos
trocar ideia quando lançar. Se a gente puder conhecer lá, vamos manter em contato. Porque a gente era patrocinador também, mentor aqui no Founder, né? No branch aqui de Campinas. Legal. E aí agora estão em São Paulo só, né? Me moveram para lá os programas, né? Por causa da pandemia. Já volto. Então, aí legal conhecer esses que estão pertinho aqui com a gente. E esses dois vão ter espaço físico aberto, um daqui 2 meses, outro para janeiro. Então, enfim... A gente marca ali, eu aviso vocês. Você como mentor, alguma coisa? Eu vou atuar nos dois de formas diversas. Vamos dar uma olhada aí, Gui. Vamos manter essa oportunidade aí de ajudar também o ecossistema, né? Simplesmente a gente gosta de apoiar. Legal. E uma forma até que a gente fala muito, né, de devolver pro acho que esse é o principal ponto. Pro ecossistema, né? A gente foi tão... Como é que eu posso dizer assim? Cara, não, a gente aprendeu muito. Exato, o que a gente aprendeu, apanhou, errou, acertou, errou. Já tivemos mais de 10 startups aí onde a gente entrou já de investidor, de sócio, abrimos, fechamos, vendemos, quebramos. Então, acho que é uma forma da gente poder devolver para a comunidade. E do mesmo jeito, eu queria reforçar que até pro lado das corporates, se alguém quer começar a fazer inovação aberta e tudo mais, não vá atrás de curso de novo, vai atrás de alguém, vai conversar com alguém que acabou de abrir e segue. Garanto que todo mundo vai parar e vai querer te ajudar de alguma forma. E esse é um ponto incrível da comunidade de inovação. Como a galera é disponível. Né? Você falava pra mim assim, cara, eu tentei e não consegui. Desculpa, não, você não tentou. Não tentou. Você não tentou. E você não tentou nada. Né? Porque do tipo assim... Não mandou nenhum LinkedIn. 3 contatos que você faz no LinkedIn, aparece 8 pessoas pra te ajudar. Né? É impressionante, cara. Eu tava falando de rede. Além de LinkedIn, meu WhatsApp foi de... Eu devo ter... Eu vou errar a conta. Eu parei de contar quando eu tava em 100 grupos de WhatsApp só sobre inovação. Eu devo receber 1.600 mensagens por dia. Aí, não, beleza. Eu aprendi a gerenciar. Eu não, certo? Cara. Se meu WhatsApp tem uma bolinha lá, eu vou ver, não interessa a hora. A gente pode abrir depois pra não mentir. Não, deve estar com 170 e tanto não lido. Chuto. Então, só da hora que eu olhei de manhã pra agora. Dá pra gerenciar. Eu já vou falar pra você, bota teu celular e vamos responder isso aí. Pode. Aí vamos responder agora. Aí bota mais 8 horas de podcast. Então. Caraca. Vamos fazer um Podpah. O Podpah com o celular do Gui, bora. Mas, sem brincadeira. Imagina o que deve ter de pergunta da hora lá. Mas, eu vou dar um exemplo real. Essa semana atrás, a gente falou, acho que lei do bem não estamos usando direito e tudo mais. Bora jogar. Comecei a jogar em acho, uns 10 grupos só. Galera, quem tem programa bacana, quem já tem processo estruturado e tem coisa bacana para engajamento, porque a gente já usa há algum tempo, mas eu queria a lição aprendida de masterclass, não coisa inicial. Certo. A gente criou um grupo que 10 pessoas se uniram já para poder falar, vamos atrás de todo mundo. Porque falou, quero ouvir também. Então, primeiro já veio essa galera. Veio aqueles que falaram, não, vou abrir, estamos dispostos a discutir. A gente tem quase 20 reuniões marcadas de agora para as 3 próximas semanas só sobre o tema. Então, assim, jogando para o ecossistema, esperando resposta em cima disso. Tendo como engajar para usar... que é uma lei, já falamos sobre isso, né? Eu amo o Brasil, né, cara? Quando tem uma lei boa, ela chama lei do bem. E na minha cabeça, todas deveriam ser do bem, né? Não deveria ter só uma do bem, mas ok, vamos lá. Isso. Naturalmente do mal. Você vê que é uma questão que não tem nada a ver com polarização política. Tipo assim, é política, ponto. Né? Tem uma lei que chama lei do bem. Porra, eu jurava que tinham que ser todas, mas ok. E mesmo assim, tem estudo que eu acho que do público inteiro que poderia estar usando, não chega em 10%. Quem mais se beneficia da lei do bem são os institutos. Certo. Né? Os institutos de tecnologia, até porque para eles de patente, né, é um pouco mais fácil, exatamente. Mas não é só para eles. E realmente tem um monte de empresa que poderia se beneficiar da lei do bem, mas aí entra de novo a insegurança jurídica que o Brasil... O cara até sabe que ele poderia fazer uma renúncia fiscal em prol de uma inovação. Só qual é o medo dele? Risco, né? Qual é o medo dele? Daqui a pouco alguém editar a lei e falar, não, para tal coisa não serve, retroativo a 3 anos. Aí o cara investiu, porque a gente já viu lei no Brasil retroagir, né? Inclusive, eu queria fazer um episódio dedicado à insegurança jurídica, né? Que para mim é um dos pontos que mais atrapalha porque tem que ser, é um assunto muito polêmico, né? Insegurança jurídica é um dos assuntos que mais atrapalha o crescimento do Brasil como um todo.
Né? Do tipo, seja de investimento estrangeiro, investimento de próprio capital, abertura de empresa, contratação, investimento em inovação e tal. Porque é uma zona cinzenta tão cinza que na real a gente tem medo. Né? Mas quer ver um juridiquês rápido ali em cima disso? Lei do bem. Acabei de reportar tudo que tem a ver com pesquisa, teste, barreiras tecnológicas e tudo mais. Peguei um montante e tal. 60% normalmente é o mínimo que você já vai ganhar olhando para... ele pega 60% desse valor e tira 34% do imposto em cima daquilo. Direto. Isso se você fazer mais nada. Depois tem umas dentro. Se você tem mais pesquisa sendo feita, enfim, você vai ganhando outras categorias ali e aumentando. Isso aí é o básico da lei do bem. Pô, quem que não tá afim de receber 30 e tantos % de um montante total que você tá reportando? Em inovação, em do pesquisa. POC entra, tudo entra. Se a gente for olhar... Porque o ponto, Gui, eu falei, principalmente quando a gente estava escalando a performance, né, quando a performance estava no early stage da performance, ninguém falava em startup, ou se falava... Eu não estava na comunidade. Entendi. Né? Se em 2009 14 anos. Né, se falava de startup aqui no Brasil, eu não estava nesse rolê. Eu estava tentando montar uma empresa que hoje eu entendo que é o bootstrap, né? Recursos próprios, ganhando... se eu quisesse investir em algo, eu tinha que... Cara, eu falava, puta, eu não queria dinheiro. Eu queria poder, nos próximos 2 anos, poder investir o que eu gerei de imposto. Ó, legal. Em vez de eu pagar imposto para o governo, deixa eu reportar para você, eu pequenininho, o que eu quero fazer, e você me diz se você aprova ou não. E eu vou te dar as contrapartidas, que eu vou gerar emprego, eu vou gerar mais impostos, Cara, não existe isso. Não existe. Muito pelo contrário. Né? Você primeiro paga imposto, tendo lucro ou não, depois você vai ver o que vai sobrar. Cara, é muito cruel. Né? É um mecanismo muito cruel. Por isso que é muito difícil empreender. É por isso que é muito difícil você escalar um negócio sozinho, bootstrap. Né? Apesar de ser algo que me conforta, né? Também não ter um sócio capitalista, porque aí eu posso tocar o negócio da maneira que eu quero. Começa a existir veículo já que ajuda, né? Simples Nacional, etc. Ainda é muita pouca coisa, tamanha burocracia que tem tributária. Dá pra melhorar, né? Eu queria puxar um olhar, Gui, pro outro lado. Da startup mesmo. A gente falou bastante aqui do corporativo, vai atrás... grupos, cria. Pensa que eu tenho uma startup aqui, tenho uma ideia, um produto, que é o cara do carrinho de controle remoto lá da Disney. O que eu faço? Como que eu posso procurar essas empresas para, de fato, ser conhecido, né? De fato, para que possa entender, porra, será que alguma grande corporação pode se aproveitar da minha ideia? Que dica você daria para essa pessoa que é um grandes ouvintes aqui do nosso podcast, essa comunidade também de startups, de empreendedores? Você vê, se fosse uns 4 anos atrás, acho que minha resposta ia ser bem diferente do que eu posso dar hoje. Hoje, quase todo mundo que já está mexendo com inovação aberta já sabe fazer direito. Já não vai tratar mal uma startup, já não vai ter não vai ser Davi contra Golias. Né, não vai usar todo o poder de olha quem eu sou perante a você e tudo mais. Hoje hoje já é muito pró-founder, pró-startup o tempo inteiro. Legal. Então, assim, se você caçar as áreas de inovação de cada uma das empresas, normalmente aquelas que estão figurando rankings, ranking da Underope, ranking da Vale, do valor econômico, etc. Se você pegar esses tipos de ranking e ir direto, ali você vai ser bem tratado quase 100% das vezes. Hoje, talvez 5 anos atrás o cenário ainda era diferente, mas que bom que o mercado inteiro conseguiu adaptar para esse lado. É a mesma questão, o hackathon ficou queimado por isso, né? Um monte de empresa começou a organizar hackathon para roubar ideia. Ou mão de obra barata, escravo barato, né? Cara, por um final de semana. Completamente sem sentido. Era algo super positivo, né? Que de repente... caiu, a galera ficava super pé atrás. Fazendo bem feito extremamente maravilhoso. Maravilhoso. É uma das coisas que eu mais incentivo as empresas a fazerem um hackathon. Bem organizado. Bom, tanto que a gente ajuda empresas a organizar hackathon. Agora, né? Um grande varejista que é cliente nosso, a gente vai rodar um junto com eles. Para mim, uma das principais ferramentas e mostra o quanto a comunidade está aberta, né? A apoiar as empresas e também levar o seu viés de resolução de problemas para dentro de casa. Mas antes era um Davi contra Golias muito forte. Mas, assim, hoje você vai ser bem tratado se você cair numa área de inovação de qualquer empresa dessa.
todo mundo já sabe como fazer direito e vai te buscar. Já tem um processo para receber a startup. Não que seja ainda dificultoso, porque, de novo, grande empresa é tempo, é burocracia, não é no ritmo, às vezes, que a startup está esperando, mas ainda já vai achar um bom caminho para isso. Várias já tem caminhos públicos para você ir lá, se candidatar, entrar no banco de dados, conseguir ter acesso, vai ter atenção. A mesma coisa, assim, a gente falou de corporates, talvez porque é um acesso a capital e mercado, né? Eu quero vender para alguém, eu normalmente olho para ela. A mesma coisa se for numa venture, a mesma coisa se for num grupo de anjo. Acho que hoje todos eles já estão quase no mesmo nível de atendimento e vão te atender bem e saber tratar bem com você, startup, em qualquer momento que você tenha. E essas associações de startup também podem ajudar. Com certeza. E normalmente elas olham para um olhar até maior. Comunidade startup sempre está olhando. Até para, será que você está com os talentos corretos dentro da tua startup? Às vezes muita dica de, pô, você tá com founder tudo igual, você tem que começar a gerar um pouquinho de diversidade de pontos de vista aí para poder ter, enfim. Então assim, tem muita comunidade que já tem know-how bacana para ajudar a startup nesse sentido, consegue trazer startup que tá num Series B para poder falar alguma coisa de que aprendeu para tá até ali naquele momento. Então assim, se unir com o ecossistema é o melhor caminho e garantir que vai chegar nas pessoas corretas. Boa, hein? Sem dúvida. Dica de ouro aqui, Guilherme Silva. Essa questão de procurar ajuda, eu acho que é outro ponto que a galera ainda falha muito, né? E é uma daquelas verdades absolutas, que nem se falou de, enfim, outras. Essa aí é um must. Todo mundo deveria achar alguém para poder ajudar em qualquer tipo de problema que seria. É um dos primeiros passos para qualquer assunto de qualquer tema. E isso nem deveria estar restrito só à inovação. Não. Né? Isso deveria ser uma prática comum, né? Em qualquer tipo de ambiente. Né? Mas como as pessoas são relutantes e reticentes em pedir ajuda. Né? Parece que pedir ajuda é uma demonstração de fraqueza e eu tenho uma leitura completamente o contrário disso. Né? Quando alguém pede ajuda, é uma pessoa tão autoconfiante que é do tipo assim, cara, vou fazer o seguinte, ó, eu tô com um problema, quem pode me ajudar com isso aqui? Né? E eu vejo, aí sim, empiricamente, porque a gente vê isso dentro de casa acontecer, né? As pessoas que progridem mais rapidamente são as que pedem ajuda. Porque o cara não fica, dificilmente ele fica travado em alguma coisa, né? Ou ele sabe quem pode ajudar, ou ele fala, cara, você não precisa me ajudar, me indica alguém que consegue me ajudar. Ele pede ajuda para achar a pessoa que pode ajudar. Eu acho isso fantástico. Na comunidade de inovação isso já é mais comum. Mas eu já tive essa discussão outras vezes, que isso deveria ser um mindset comum para tudo. Você tem um problema, você pede ajuda. Ponto. Né? A gente faz para coisa pequena. Quero comprar um carro novo. Vou comprar o meu amigo que gosta de carro, que tá toda hora vendo revista e não sei o que lá, e fala disso todo dia. Você vai nele. Sim. Quero comprar uma casa nova. Não, quem tá construindo? Isso. Quero construir, pede ajuda pro Léo. Se alguém estiver construindo aí, pode mandar mensagem aqui. Para coisas menores no dia a dia. Mas para coisas menores do dia a dia, a gente busca amigos próximos para esse tipo de coisa. Verdade. A gente não faz para trabalho. Por quê? Não sei. Medo. E assim, vergonha, e talvez eu tô. insegurança. Não sei. Vai ver, eu tô tão longe disso que eu não consigo nem opinar, porque eu vou pedir. Porque você pede na casa. Você deu prova aí, cara. Meteu no grupo ali, 10 já vieram ajudar. Cara, eu nem peço, eu já peço pra alguém fazer por mim. Não. Se possível, né? Vamos ver. Não é lei do menor. Não, brincadeira, cara. Eu queria. Última pergunta aqui, a gente tá caminhando aí pra reta final, né? Voou aqui o tempo. Nossa. Você deu uma dica muito legal. Calma. Claro, não, Pode ir pá, faltam só 3 horas. São 3 horas e meia aqui, dá tempo de você responder com calma. Você respondeu ali a parte da ajuda para as startups, pô, super legal. Para a empresa agora, para o corporativo, eu tenho uma área de inovação, sou um Guilherme aí de alguns anos atrás, estou montando ainda uma área e estou com dificuldade de mostrar o resultado da área de inovação para a diretoria, para o board, para realmente comprovar. Né? A gente, como que a gente faz isso? Que dica você daria? Ou como que você faz? Ou como que você já viu fazendo algum ambiente de como realmente provar o valor da área de inovação? Primeira coisa, eu acho que vai entender o círculo político da empresa onde você está. Quem manda, quem desmanda, quem quer a favor, quem quer contra e tudo mais. Ao descobrir todo mundo e falar com todas as lideranças, não é só liderança, às vezes é aquela pessoa muito influente de uma área X, é mais do que isso, né? Ache os early adopters aí no meio. Legal. Vai existir 2,5%. Isso aí tem estudo também. Posso puxar um estudo disso. 2,5% rebelde que vai querer... aquela pessoa vamos que você fazer fala tal assim... coisa, é o cara que não aguenta um vamos.
É. Né? Vamos fazer, vamos. Nunca andei de balão, vamos. Né? Desse jeito. Pô, eu que então, assim, de balão. Mas assim, vai com o Léo. Tem isso. Claro que vai mudar de região para região, mas 2% e meio provocador você vai achar. Achei. Comece a resolver o problema deles. Entendi. Então, assim, é valor. De novo, inovação é valor agregado, né? É problema resolvido. Resolver vai problema. usar a inovação para resolver problema deles. Porque esse cara, mais do que um early adopter, ele vai ser teu promotor. Isso aí. Que aí resolveu, ele vai querer contar pra todo mundo. Aí que é o ponto. Fez o primeiro caso, faça o maior show em cima disso. E depois segue. E se for ver, enfim. Cara, outra de coisa, ouro, hein? não basta ser honesto. Você tem que parecer honesto. Mostrar, Você tem que mostrar, cara. Não tem jeito. Porque quando você começa a mostrar resultado, aí os caras falam, opa... É para de ser né? fumaça. O que que tá acontecendo ali? Eu vi muito isso... parecido com o que o Evandro falou. Não, isso, muito parecido com o que... E o que eu li na biografia do Jack Welch, se eu não me engano, cara, tem muito tempo que eu li esse livro, mas foi a primeira vez que eu ouvi falar assim, sobre do dar visibilidade, né? Se eu não me engano, foi no capítulo que ele tava falando sobre o Six Sigma, né? Ele foi o cara que bancou, apesar do Six Sigma... Né? Apesar do Six Sigma já existir em algumas iniciativas Motorola na nasce GE, ali. né? Não, e na própria GE já tinha... Nasceu na Motorola ou ganhou força. Não lembro se o Six Sigma nasceu na Motorola, mas ele ganhou força na Motorola. Mas o mercado de sucesso é na GE. Tinha umas iniciativas e foi o Jack Welch que botou embaixo do braço e falou, não, a gente vai trazer isso pro negócio. Cara, ele falava que as unidades de negócio que atingiam sucesso com a adoção do Six Sigma, elas comentavam isso nas reuniões que existiam, ou no programa lá de Crotonville, ou nas reuniões que eles faziam de lideranças. Cara, e a unidade era invadida por outros líderes de negócio da GE para ver o que os caras estavam fazendo, né? Porque é a forma, você acha o promotor, o cara resolve o problema dele, esse cara vai falar bem de você e aí a tua iniciativa explode. Cara, como a gente é ruim nisso? A gente resolve o problema e vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Na verdade, não é nem que não conta. Não é maldade. Não dá nem tempo, né? A gente não para pra celebrar. Mas o mindset da inovação, ele precisa ser divulgado. E só um ponto de atenção aí. Talvez assim, só para deixar claro o que é competição e colaboração no meio desse percurso. Porque assim, não pode parecer competição, porque de repente quem faz bem começa a se esconder e fazer só para dentro do seu leque e não compartilha com o resto. Então precisa ter colaboração em cima disso. Mas enquanto tem um muito bem, um muito mal, expor isso... expor o que o positivo está fazendo bastante. Não necessariamente expor o negativo. O negativo você trata em particular. Mas expor o positivo enquanto você está alavancando tudo ao mesmo tempo é essencial. Porque o bench, pelo menos o que eu entendo, é que o bench não tem que ser feito com uma outra iniciativa. O bench tem que ser feito com o momento que você estava antes de inovar. Não sou eu me comparando com você, sou eu me comparando comigo mesmo há 3 meses atrás. Aí você começa a dar o caráter e melhorou. Isso, você começa a dar o caráter de colaboração. Ó, eu estou compartilhando com a equipe o que eu fiz para atingir esses resultados. E não falando assim, eu vou mostrar para vocês como eu sou melhor que o fulaninho ali. Matou. Virou competição, matou o ambiente de inovação. E é no sentido de saber abstrair não o case em si, mas o passo a passo que foi feito para chegar no mesmo lugar, né? Método, isso. Né? Da hora. Cara, Gui, infelizmente... aula, hein? Isso. A gente tinha assunto aqui para mais 1 hora tranquilamente. Mas eu queria terminar com uma pergunta. A gente sempre faz essa, muito boa. Essa vai para os cortes também. Pergunta criação do Samir. A gente só vai vendo quem faz, né? Se você pudesse voltar 20 anos atrás e dar um conselho para o Guilherme Ciunf, o que você falaria para ele com a experiência que você tem hoje? Eu acho que eu forçaria o networking de uma forma diferente. Eu demorei para... Assim, eu sempre me olhei como uma pessoa extremamente introvertida e aprendi a ser extrovertido talvez com inovação. Coisa de 2 anos e meio para cá. Nossa, que bacana, Gui. Então eu acho que assim, se eu começar... de ter dificuldade de parar uma pessoa na rua de onde que é rua tal aqui e tudo mais, nesse nível. O nível que tá hoje de eu estar num evento tipo Web Summit, para onde? Você é da empresa tal aqui e tudo mais. E assim, o quanto isso agregou... eu acho que talvez um dos principais conselhos que eu daria 20 anos atrás. Boa dica, super prática. Eu tô super contigo. Eu te falo, a minha personalidade, o fato de eu ser um cara extremamente extrovertido desde sempre, eu afirmo pra você, foi o que me trouxe até aqui.
Não teria conseguido se eu não tivesse essa personalidade. Eu gosto muito de gente, de me relacionar com pessoas, conhecer gente, ouvir histórias. Né? Pessoas me chamam a atenção. Né? E isso me trouxe uma bagagem de conhecimento gigantesca, porque são várias histórias. Né? Gui, muito obrigado pelo teu tempo. Querido. Cara, muito foi um prazer te receber, com aula. certeza. A gente tem que trocar muita coisa ainda, porque já temos conexões para fazer aí, apoiar sobre os eventos e etc, né? Galera, e para quem ficou com a gente até o final, já sabe, rolê todo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Você já tá aí, ficou até o final. Aproveita. Curtiu. Pô, custa se inscrever? Para acompanhar os próximos. Né? Exatamente. E outra coisa, aumenta a relevância do canal, faz o conteúdo chegar a mais gente. E se você quiser fazer uma pergunta pro Gui, já sabe, bota aí nos comentários, a gente dá um jeito de fazer chegar até ele. A gente manda no WhatsApp Lembrando dele, um dos que agora... 150 grupos, ele vai... A gente coloca num grupo de WhatsApp. E lembra, galera do Spotify, que também dá para compartilhar quando parar o carro. Vai lá, bota pergunta, faz um comentário, divulga. Faz esse conteúdo chegar até mais gente, beleza? Boa. Galera, PQP, performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu. Valeu. Valeu.